dedicado ao tema de controle de fumos em vias de evacuação no âmbito do regime jurídico e do regulamento técnico, e será apresentado pela engenheira Cristina, da empresa Sodeca, que é nosso membro benemérito. Nós temos membros beneméritos e temos associados. Para quem não é associado, eu só gostava de dar uma pequena explicação. A FRIAC é uma associação técnica sem fins lucrativos em diplomados de engenharia, cuja atividade é desenvolver no âmbito de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, informação técnica e conteúdos técnicos. Eu convidava para aqueles que não são associados, serem associados, são 60 euros por ano, podem ter acesso à literatura que a FRIAC tem na sua sede, à literatura técnica, têm acesso também às tardes técnicas, e é uma vantagem porque as tardes técnicas são horas de formação que podem incluir na vossa empresa. Portanto, obrigado mais uma vez e espero que corra bem conforme desejam. Boa tarde. Muito bem. Ok, então boa tarde a todos também. Bem-vindos a mais um webinar da EFRIAC. O meu nome é Luís Neto e sou o vosso anfitrião na qualidade de vice-presidente da EFRIAC. Este webinar é dedicado ao tema controle de fumos em vias de evacuação, enquadrado no âmbito do regime jurídico e no regulamento técnico da segurança contra incêndios em edifícios. Ao longo de cerca de 40 minutos, a engenheira Cristina Bernardo, do Departamento Técnico da Sodeca, abordará a fenomenologia da combustão, os métodos de controle de fumos, bem como as tecnologias que estão disponíveis para este tipo de sistemas. Nos 10 minutos finais, a engenheira Cristina Bernardo fará uma pequena demonstração de um sistema de pressurização em operação, recorrendo a uma maquete à escala. Convém recordar que a Sodeca é especializada no projeto e fabrico de ventiladores e respectivos acessórios para aplicações industriais, sendo também um dos membros beneméritos da EFRIAC. E neste aspecto, queria salientar que a Sodeca não é única como membro benemérito, mas neste momento nós somos apoiados por 38 empresas, para a semana possivelmente passarão a 41, as quais patrocinam este e outros eventos do interesse dos profissionais do setor. Em nome da direção da EFRIAC, agradeço a colaboração dos nossos membros beneméritos. Um agradecimento especial à engenheira Cristina Bernardo e à Sodeca, claro, e um agradecimento a todos os participantes que estão à escuta desta transmissão. 2 avisos finais. Primeiro, questões que porventura vos surjam, por favor, endereçam-nas para o e-mail que se encontra a ser projetado, desenfumagem@sodeca.pt. A seu tempo, estes e-mails serão respondidos diretamente pela engenheira Cristina. Por último, um aviso que no final deste webinar levaremos até vocês um mini teste de inquérito de satisfação e o qual pedimos que depois preencham. Bastam 20 segundos para responder às questões que nós queremos colocar. Muito obrigado a todos. Vou passar a palavra então à engenheira Cristina Bernardo e força. Pode falar. Bem. Força? Sim, sim. Boa tarde a todos. Desde já, obrigada à EFRIAC pelo convite à Sodeca para participar nesta tarde técnica e repetir o evento que já foi feito em 2018. Esta tarde técnica será, sem dúvida, mais pobre do que se foi a de 2018, porque tivemos 2 oradores de excelência a completar o painel, que era o engenheiro João Viegas, do LENEC, que falou um bocadinho da teoria e dos métodos de controle de fumo e a parte da fenomenologia da combustão depois aplicada a cada método de controle de fumo, e também o engenheiro Carlos Lisboa, que falou um bocadinho do normativo,
desde a concepção ao comissionamento destes sistemas. Eu vou tentar abordar um bocadinho as partes deles, não com tanta sabedoria como eles, mas tentarei passar-vos um bocadinho a mensagem e repetirmos os conceitos que vimos na tarde técnica. A EFRIARC tem feito estes webinars, eu acho que é uma excelente oportunidade para passar conhecimento, para relembrarmos alguns conceitos que podem estar mais esquecidos, porque às vezes nós fazemos os projetos muito iguais, muito sempre na mesma base e às vezes falta-nos ou esquecemos os princípios que estão subjacentes aos métodos de controle de fumo e às vezes relembrar alguns princípios, o porquê que tem que estar ali aquela abertura de 1 metro quadrado ou porquê que a entrada de ar tem que ser de determinada forma, às vezes podem nos ajudar a definir melhor a nossa solução. Posto isto, eu vou compartilhar a minha tela, espero que vocês todos estejam a ver. Sim, senhor, estamos a ver. Ok, pronto. E vamos então dar início a este webinar. O tema é o controle de fumo em vias verticais e horizontais de evacuação. Nós vamos fazer um bocadinho, falar um bocadinho do porquê destes sistemas para os edifícios, porque é que nós queremos proteger os edifícios, em específico pelo fumo, porque é que é uma problemática, e depois, sabendo estes princípios, como funciona o incêndio e a formação do fumo, como é que nós podemos atuar para, primeiro de tudo, a salvaguarda da vida humana e depois dos nossos bens e das nossas propriedades. E então vamos falar um bocadinho dos métodos de controle de fumo, do enquadramento legal português, como fazemos esse cálculo e depois a tecnologia associada a estes sistemas. Eu tenho aqui atrás de mim, como vocês viram há bocadinho, agora tenho a tela em compartilhamento, não dá para verem, mas tenho aqui uma maquete à escala que vai simular uma escada com o ventilador e depois com o sistema de pressurização para controlar o caudal que nós vamos injetar na escada e falar-vos um bocadinho das tecnologias que estão disponíveis dentro desta área. Então, nós falamos do fumo, essencialmente, não falamos das chamas, porque efetivamente o mais perigoso num sistema de controle de fumo num incêndio é o fumo e não as chamas. Há estudos que indicam que 80% das vítimas dos incêndios são devido ao fumo e então interessa-nos tirar esse fumo para fora do edifício para que criemos condições para que as pessoas que estão lá dentro consigam sair e para que as pessoas que estão cá fora, que são os meios de socorro, possam entrar em condições de segurança e intervir no incêndio, extinguindo-o. Nós só podemos querer que os bombeiros e os meios de socorro entrem no edifício se lhe conseguirmos garantir condições de sustentabilidade desta intervenção. E essas condições podem ser, por exemplo, termos uma altura livre de fumos que seja superior a 2 metros, ou seja, eu que estou a fugir pela minha via de evacuação, eu quero que pelo menos acima da minha cabeça esteja o fumo pelo menos acima da minha cabeça e esta área toda onde eu me encontro esteja livre de fumos. Ora, isto permite-me não inalar fumo e permite-me que a temperatura seja suportável e é nestas bases que nós definimos e é com estes critérios que nós vamos definir o nosso sistema de controle de fumo. Estes sistemas, os incêndios são fenómenos que ocorrem mais do que o que nós achamos. Eu deixo-vos só aqui um quadro em que dá a perspectiva da evolução desde 2014 a 2018 do número de incêndios e conseguimos ver que só em habitações existem em Portugal
ou pelo menos existiram em 2018, 21 incêndios por dia, só em habitações. Se somarmos todos estes incêndios em habitações, ou seja, em edifícios, nós vamos ter mais de 53 ocorrências por dia. De facto, pondo assim nestes sistemas, percebemos que é um evento muito mais comum, muito mais provável de acontecer do que, por exemplo, um sismo. E daí a nossa intervenção nos edifícios face ao controle de fumo, face ao incêndio, à proteção contra incêndios ser maior. E então, como dizíamos, o fumo é perigoso porque, essencialmente por parâmetros físicos e químicos. Como físicos, nós temos, por exemplo, a temperatura, que pode provocar queimaduras internas e externas, internas pela inalação dos fumos quentes, mas também aumento da temperatura do edifício. Ou seja, se eu aumento no meu compartimento a temperatura que tenho aqui, mais facilmente há a propagação do incêndio para os espaços adjacentes e com isto a propagação do edifício a todo o edifício. Depois a questão da visibilidade. Nós temos muitas partículas que nos prejudicam, nos diminuem a velocidade e a visibilidade, e nós queremos conseguir ver o caminho para fugir, mas os bombeiros também querem ver o caminho para entrar, querem detectar onde está o foco de incêndio, querem detectar se há possíveis vítimas, e se nós chegarmos a uma fase de combustão generalizada, já não vamos ter esses meios para conseguir combater o fogo. E isto é importante, nós temos um timing, os métodos de controle de fumo são para uma fase inicial do incêndio, não atuam para depois, quando a combustão já está generalizada, o incêndio já está tomado por todo o edifício. Não, o que nós queremos é nos primeiros 6, 12 minutos, o que for definido como tempo de evacuação, esse tempo nós queremos que as nossas vias de evacuação estejam limpas, que é para os ocupantes sair. E depois temos fatores químicos que devido às propriedades do fumo e aos elementos que o constituem, por exemplo, o monóxido de carbono, como vocês sabem, tem uma ligação muito forte à hemoglobina, que é aquela que nos leva o oxigênio aos pulmões, e essa ligação é irreversível, ou seja, e a ligação é tão forte que uma pequena concentração de monóxido de carbono pode levar à asfixia da pessoa ou a uma infecção respiratória grave. E com isto depois a morte. Por isso é que nós nos sistemas de controle de fumo também temos este parâmetro muito vincado, que é o monóxido de carbono, mas também, por exemplo, os óxidos de azoto ou então o dióxido de carbono, que é tóxico, e então nós temos que ter meios de controle de fumo para tirar este fumo para fora ou então para diluir estas concentrações de modo a que não sejam tão prejudiciais para nós. E por isso aí surgem os métodos de controle de fumo, que são prescritos no nosso regulamento pelo regime jurídico da segurança contra incêndios e pelo regulamento técnico. Esta apresentação vai se basear nestes dois regulamentos, que é a nossa base de trabalho em Portugal. Nós podemos ir beber um bocadinho à norma europeia, nós vamos falar disso mais à frente, em alguns aspectos, porque a nossa legislação há algumas coisas que falham, que estão em falta, e nós vamos buscar informação extra às normas europeias. Dizer-vos que esta legislação tem por base uma regulamentação francesa que já tem mais de 30 anos e, portanto, na altura, este regime jurídico e o regulamento técnico entrou em vigor em janeiro de 2019, ou seja, em janeiro de 2009, já fez 10 anos, o ano passado, e agora
eu sinto que há muito mais sensibilidade e muito mais conhecimento para, se calhar, começarmos a pensar numa reformulação, porque se vocês pensarem no que era a vossa vida há 30 anos, nos materiais que vocês usavam há 30 anos na construção, certo? Que não é o mesmo que agora. Por exemplo, este webinar há 30 anos se calhar não existia, e então nós temos que adaptar esta legislação. Eu sinto esta sensibilidade, muito por projetistas, por instaladores, que já começamos a estar mais sensíveis e a achar, não, o nosso regulamento é pouquinho e se calhar já nos falta um bocadinho mais. E então, mas no entanto, foi agregador, este regulamento pegou uma série de diplomas que estavam uns para uma tipologia de edifícios, outra para outra, e agregou tudo neste diploma, e temos aqui uma base de trabalho boa. Começamos a querer um bocadinho mais, porque estamos mais sensibilizados para esta matéria. O regulamento é prescritivo, ou seja, nós, dependendo da nossa solução tipo, nós vamos-lhe conferir uma solução. Para cada tipo de edifícios corresponde uma solução tipo, e o que define isto são características do edifício que lhe conferem um grau de perigosidade maior, ou seja, por exemplo, as escadas. Nós vamos falar das escadas. As escadas, se vocês percebem que se eu tiver a 28 metros, ou seja, num 15º andar, num 16º, num 17º, é muito mais difícil eu chegar cá abaixo, ou seja, ao resto do chão, ao nível onde estão os bombeiros, do que se eu estiver ao nível de um primeiro ou segundo andar. Teoricamente é mais difícil eu percorrer a via de evacuação toda do que se estiver num segundo andar. O mesmo se passa com os bombeiros. É muito mais difícil, se eu estiver numa situação aflitiva, chegar lá aos bombeiros, do que se eu estiver cá em baixo ao nível do plano de referência. Ou seja, quanto maior a altura do edifício, maior vai ser a exigência dos critérios que nós precisamos de introduzir. Por exemplo, uma escada até 9 metros pode não ter necessidade de meios de controle de fumo, mas de 9 a 28 já abrimos aqui e possibilitamos a desenfumagem natural, vamos ver o que é isso. Mas depois de 28 para cima já não pode ser natural, já tem que ser mecânica, ou seja, quanto mais grave, quanto mais risco nós temos, mais meios de controle de fumo nós acionamos, mais exigência nós temos no dimensionamento desses sistemas. O mesmo para o número de ocupantes do edifício, as áreas e o número de pisos abaixo do plano de referência. Exatamente o mesmo princípio, quanto mais abaixo nós descemos, maior a dificuldade de evacuação e de acesso dos meios de socorro. Só deixar claro que vão havendo algumas normas. Esta, por exemplo, foi liderada pelo NEC, não tem tanto a ver com o nosso seminário de hoje, mas eu queria só deixar aqui a ressalva, que vamos sentindo esta necessidade de ter mais regulamentos, mais ajuda para nos ajudar aos nossos projetos, e então, por exemplo, temos esta aqui, a NP 4540, que regulou um bocadinho a ventilação de impulso nos parques de estacionamento cobertos, não compartimentados. Mas no que toca a normas neste âmbito da pressurização e do controle de fumo em vias de evacuação, temos, por exemplo, a 1201, que regula, e é aqui que nós vamos buscar um bocadinho de informação quando nos faltar do nosso regulamento português. Portanto, surge aqui um regulamento, nós temos que libertar para o exterior o fumo e os gases tóxicos que podem criar condições adversas à nossa permanência no edifício. Estes sistemas têm como objetivo o quê? Rapidamente, como já falamos, evacuação rápida e segura. Eu quero sair rapidamente do edifício, mas quero sair segura, não me interessa chegar lá fora numa maca, interessa-me chegar em pé e com todas as capacidades. Depois também, e com isto
O mesmo para os bombeiros, ou seja, eles criar condições de entrada dos bombeiros. Mas depois também interessa-me controlar a temperatura, tirar algum fumo e com isso baixar a temperatura, aumentar a visibilidade e tudo isto vai de encontro àqueles 2 grandes objetivos que nós temos. Porém, nós não podemos querer desenfumar todo um edifício. Nós temos que ter um sistema de controle de fumo sempre associado a uma compartimentação. Nós não podemos, se quiséssemos desenfumar todos os locais, os caudais seriam proibitivos. Não era sequer uma realidade que nós conseguíssemos ter. E então nós temos que ter sempre um controle de fumo associado a uma compartimentação. E esta compartimentação o que é? É nós conseguirmos isolar locais, preferencialmente as vias que nos permitem sair daqui de onde eu estou até lá fora, ou seja, as vias de evacuação e protegê-las ao máximo, porque são esses caminhos que nos vão permitir a saída do edifício. Depois, respeitar os princípios da fenomenologia da combustão, da estratificação do fumo, ou seja, se eu vou ter um incêndio, estamos aqui a arder, vai haver uma pluma térmica que vai em direção ao teto e vai se espalhar sobre o teto, não faz sentido eu meter uma entrada de ar, por exemplo, a nível alto, vai-me estragar esta estratificação. Faz mais sentido colocar a extração lá em cima, a nível alto, e a admissão cá em baixo. Mas quem diz isto diz a proporcionalidade dos caudais, também é muito importante, porque senão nós não conseguimos obedecer aos princípios, que já vamos ver à frente, do fumo, e com isso não vamos ter resultados, ou seja, vamos estar a gastar dinheiro, e às vezes isto acontece muito, vamos estar a gastar dinheiro, vamos estar a meter equipamentos e depois aquilo, do ponto de vista de engenharia, não vai funcionar. Depois, outra questão é assegurar o varrimento satisfatório dos locais, isto é, não ter zonas de estagnação, conseguirmos um movimento do ar que consiga diluir aquelas concentrações de produtos tóxicos que vimos há bocadinho, que podem ser prejudiciais, e depois não comprometer a evacuação barra a atuação dos meios de socorro. E este, por exemplo, é um erro muito comum. Quem nunca viu um projeto com extração de fumos pela zona de entrada de um parque de estacionamento? É um erro que ainda hoje se comete. Nós estamos a meter fumo na entrada dos bombeiros, ou seja, eles nunca vão conseguir entrar no edifício se estiverem a levar fumo na cara, ou seja, eles têm que ter sempre a exaustão nas suas costas e ar limpo na cara. E depois aliar isto a uma determinada eficiência térmica, porque pode não ser vantajoso termos um edifício em que tenhamos uma abertura ali permanente e temos que jogar aqui com a eficiência e o conforto térmico. Posto isto, temos 2 métodos de fumo que queria abordar aqui, porque vão ser os 2 métodos que nós vamos utilizar, quer para as vias verticais, quer para as vias horizontais. Um deles, o varrimento, ou seja, nós vamos criar uma corrente de ar, ou na vertical ou na horizontal, que me leve os fumos numa determinada direção. E é nesse local onde eu vou encaminhar os fumos que eu os vou extrair. A pressurização tem um método completamente diferente. Eu vou injetar ar num determinado compartimento, de modo a criar uma pressão positiva que o fumo não consiga entrar. Este é o método. Eu trago aqui esta ilustração que eu penso que é muito elucidativa do que estamos a falar. Por exemplo, trago-vos aqui uma banheira. Se nós taparmos o ralo da banheira e abrirmos a torneira, o que é que vai acontecer? Nós vamos encher a banheira de fumo até que ela transborda, até que ela fica completamente cheia de água. Se eu tiver um escape para essa água, eu não vou ter, dependendo daqui do escape, não é? Claro, mas eu não vou chegar a
este enchimento completo da água. O mesmo princípio na desenfumagem. Nós vamos ter um foco de incêndio, vamos ter uma pluma térmica e vamos querer que o fumo quente aqui se mantenha quente aqui e que tenhamos uma exaustão de fumo, que tenhamos aqui uma abertura para que nos permita que esta camada esteja livre de fumos. Eu avancei aqui sem querer, mas podemos avançar. E aqui eu tenho uma simulação que fizemos aqui, só demonstrativa, para vos mostrar, por exemplo, um armazém em que há entradas de ar a nível baixo e depois não há saídas. E então o que é que acontece? Nós vamos criar esta pluma térmica e vamos... o fumo vai se espalhar aqui pela zona superior e nós vamos querer esta zona livre de fumos. Temos claramente aqui duas camadas distintas. Este varrimento é na vertical, é a estratificação natural do fumo, mas, por exemplo, em espaços que eu tenha o pé direito muito limitado, por exemplo, os parques de estacionamento, eu não vou conseguir criar estes 2 metros de altura livre de fumo. Coitadinhos dos parques de estacionamento, que alguns quase que nem 2 metros de pé direito têm. Portanto, o que me interessa aqui é varrer o fumo todo para uma determinada zona e este varrimento, em vez de ser vertical, vai ser na horizontal. Eu vou varrer tudo numa determinada direção e lá vou ter um ventilador de extração a tirar-me esse fumo para o exterior. No método de presurização, lá está, como vimos, é diferente. O que nós queremos é que isto não aconteça, ou seja, eu estou neste piso, há um incêndio num piso, eu estou aqui, eu não sei qual é o piso que está a arder e eu quero sair daqui deste segundo andar e chegar ao exterior. Se eu vou aqui, se eu entro aqui nas escadas, que é o meu único meio de chegar ao exterior, e as escadas estão completamente enfumadas, eu não vejo, além de ser perigoso para mim, chegar ao exterior. Então o que é que nós temos? Nós queremos injetar aqui ar, de modo a que este compartimento fique com uma pressão positiva tal que eu abro a porta e como a pressão é maior do que no compartimento sinistrado, este fumo não consegue entrar, ou seja, eu consigo sair do edifício, estando as escadas limpas, e é esse o princípio do método de controle de fumo. Eu deixo-vos aqui um pequeno vídeo que mostra exatamente isso. Ou seja, eu estou no parque, claro que isto é um ensaio, mas eu estou no parque, está enfumado e dentro das escadas, como tenho o ventilador a injetar ar, como tenho uma pressão positiva maior do que a que está no parque, o fumo não entra. O que eu quero é isto, é a minha via de evacuação limpa e que haja aqui uma barreira física que o fumo não entre. Podem ver as condições de visibilidade ficam logo muito alteradas. Ok. E então, é nestes sistemas que nós vamos ver agora como é que vamos calcular, como é que os vamos dimensionar. Temos aqui as escadas, elas podem ser interiores ou exteriores. Os edifícios mudaram muito. As escadas, se antes eram maioritariamente exteriores, agora a maioria, se calhar, são interiores. Se calhar não conseguimos, são enclausuradas, sem aberturas ao longo da escada e precisamos destes métodos de controle de fumo para as proteger. Uma escada precisa sempre de uma entrada de ar, e
E aqui vocês já me vão bater, porque a entrada de ar está a nível baixo e nós depois vamos ver isso. Mas se repararem aqui, este sistema está desenhado pela norma e tem uma picagem ao longo da escada. Está dividida e temos várias picagens ao longo da escada. Normalmente, no regulamento português, isto é omisso, normalmente não, isto é omisso e nós temos um único ponto de insuflação. Quando estamos a falar de grande altura, mais de 28 metros, convém, diz a norma, termos uma picagem a cada 3 metros. A ANPC, isto não está regulado, mas a ANPC exige ou tem o entendimento que o ventilador deve estar a nível baixo, ou seja, o ponto de insuflação numa escada deve estar a nível baixo. Porquê? Porque se for uma escada positiva, isto só se aplica nas positivas, ou seja, do plano de referência para cima, nós vamos estar a insuflar aqui neste ponto, nesta base das escadas, e vamos ter obrigatoriamente, mesmo com sistemas de pressurização, aqui uma claraboia de 1 metro quadrado. Ou seja, se porventura, numa fase mais à frente do incêndio, o bombeiro chega aqui e a escada, por algum motivo, porque estão todas as portas abertas e o sistema já não conseguiu, porque por outro motivo qualquer, porque já estamos numa fase mais avançada do incêndio, a escada está enfumada, o bombeiro pode ligar o ventilador e abrir a claraboia e então o sistema serve para pressurização, mas o sistema também em recurso serve para varrimento horizontal, ou seja, se eu insuflo aqui, abro ali e há um varrimento, eu limpo a escada dos fumos. No entanto, e ressalvar bem isto, não é possível extração nas escadas, não é possível aplicarmos aquele método de varrimento nas escadas. Nas escadas só temos ou desenfumagem natural ou pressurização. E a desenfumagem natural consiste em quê? Uma entrada de ar a nível baixo e uma saída de fumo a nível alto. Isto vai ser um varrimento natural. Isto só se aplica em escadas até 28 metros, exatamente porque o risco é mais ou menos controlado. Em todas as escadas que sejam acima de 28 metros, nós temos obrigatoriamente que ter a pressurização. Se temos a pressurização de uma escada positiva, falta aqui a claraboia de 1 metro quadrado representada. Nós, nas escadas positivas, temos também que ter lá em cima a claraboia, exatamente para aquela questão dos bombeiros poderem fazer este varrimento em caso da escada enfumada. Numa escada negativa isso não se põe. Assim como não se põe a questão do ventilador insuflar em cima e em baixo, porque nós não vamos ter este varrimento vertical, é só para isto que o ventilador está em baixo. E não é permitida a extração mecânica de fumos, não podemos fazer varrimento. Eu insisto nesta questão, vocês vão achar que isto é primário, mas ainda me surgem propostas de extração nas escadas, portanto eu queria salvaguardar isto. A desenfumagem natural pode ser, em vez de 1 metro quadrado no topo e na base, pode ser por 0,25 metros quadrados em cada patamar da escada. Isto, claro, tendo aqui uma fachada, sendo a escada junto aqui a uma fachada. Depois, para complicar a nossa vida, surgem as câmaras corta-fogo, que são espaços extra de proteção, ou seja, nós estamos a acrescentar mais um meio de proteção da nossa escada, da nossa via vertical de evacuação. Aquilo é um espaço tampão que serve para evitar, lá está, mais uma barreira à entrada de fumos na escada. E quando é que elas são precisas? São precisas as câmaras corta-fogo em todos os pisos enterrados, em escadas ou em edifícios acima dos 28 metros e para separar utilizações tipo distintas. Portanto, se aqui nós temos o nosso plano de referência, aqui, e isto é o mais comum, por exemplo, um bloco de apartamentos, nós temos aqui os pisos da habitação, uma escada positiva, desenfumagem natural. Atenção que a escada negativa tem que
ter pressurização mecânica, ou então se tiver saída direta no exterior, mas é difícil, e obedecer a uma área específica, mas normalmente não conseguimos isso, então e se for mais com piso, tem que ser pressurizada. E tem a câmara corta-fogo. Nós vamos ver à frente o que é que podemos aplicar às escadas e às câmaras corta-fogo. Há quem não utilize o termo pressurização, ou que acho que a pressurização pode induzir um bocadinho em erro, e sim falar em hierarquia de pressões. Porque lá está, nós queremos ter a escada a uma determinada pressão, mas se tivermos uma câmara corta-fogo, uma via horizontal e o piso sinistrado, nós vamos querer uma hierarquia de pressões destes 3 ou 4 espaços adjacentes. Começando na via vertical de evacuação com a pressão mais elevada. Se nós definirmos, por exemplo, 50 pascal para a escada, a câmara corta-fogo terá uns 30 e a via horizontal será, por exemplo, desenfumada. E agora, como é que nós calculamos o caudal para estes sistemas? Vamos começar com o cenário mais simples, deixa-me controlar aqui o tempo. O cenário mais simples, ou seja, uma escada sem câmara corta-fogo à frente. Vamos imaginar um bloco de apartamentos, 5 ou 6 andares, mas a escada nós queremos pressurizá-la. Não tem câmara corta-fogo à frente, nós vamos pressurizá-la porque não conseguimos 1 metro quadrado na base. Vocês sabem que é dificílimo 1 metro quadrado na base da escada. Conseguir lá chegar com 1 metro quadrado de área livre é muito difícil, e então, como um método alternativo, por exemplo, nós queremos, ok, metemos lá um ventilador, metemos uma claraboia em cima e vamos pressurizá-la. Qual é o caudal que o meu ventilador tem que ter e quais são as exigências deste sistema? Nós vamos calcular segundo 2 critérios e vamos ver qual deles o caudal o cenário é mais desfavorável, ou seja, o que me exige mais caudal, e é esse caudal que vai servir para eu dimensionar o meu ventilador. Para eu selecionar o meu ventilador. E então, o critério de velocidade é nós considerarmos uma porta aberta. Ou seja, eu abro esta porta e eu quero que a velocidade do ar nesta porta, quando eu abro a porta, seja 0,5 metros por segundo. Ora, se a escada tiver 2 metros quadrados, nós vamos chegar aos típicos 3.600 metros cúbicos hora. Mas eu quero que, ao mesmo tempo, quando a escada fique fechada, o ventilador desacelere e me consiga um set point em que meta lá 50 pascal na escada e o caudal seja o correspondente a esse cenário. Quando temos câmara corta-fogo, o princípio é exatamente o mesmo. Temos 2 cenários, temos que fazer as contas para os 2 cenários e ver qual é o mais exigente. Com câmara corta-fogo, a velocidade em vez de 0,5 passa a 1 metro por segundo e vamos falar já na ordem dos 7.200 metros cúbicos hora. Agora dizem, isso é sempre os 3.600 ou os 7.200. É nestas escadas mais pequenas, porque nós vamos ver que quando as escadas são muito grandes, o fator determinante não é a velocidade na porta, mas é o critério de pressão. Ou seja, as áreas de fuga na escada são de tal forma elevadas que para eu manter a minha pressão de 50 pascal na escada, como a escada é muito grande, como tem muitas áreas de fuga, o caudal é mais exigente do que para 0,5 ou 1 metro por segundo de velocidade na porta. E é esse caudal, é isso que vamos calcular mais à frente. Portanto, deixo aqui um resumo. Escadas superiores, acima do plano de referência, acima de 28 metros, tem que ter sempre câmara corta-fogo. E o que é que nós fazemos? Pressurizamos a câmara corta-fogo, pressurizamos a escada, pressurizamos a câmara corta-fogo e desenfumamos o corredor. Se forem abaixo dos 28 metros, dos 9 aos 28 metros, nós podemos, não exige câmara corta-fogo e nós podemos desenfumar naturalmente a escada. Inferiores, todas elas têm câmara corta-fogo.
Se for um piso abaixo do plano de referência, podemos ter aqui a abertura para uma desenfumagem natural. Se não, pressurizamos a via vertical de evacuação e pressurizamos ou renovamos, temos aqueles as 5 renovações horas, já vamos ver à frente, para a câmara corta-fogo. Se for mais que um piso, é sempre a pressurização e depois, na mesma, a pressurização, as renovações da câmara corta-fogo, se tratar de pisos de estacionamento, de utilização tipo 2. Portanto, abaixo do plano de referência deixo aqui as áreas que têm que obedecer, é um pequeno resumo, e depois, acima sendo meios ativos, os critérios que nós temos que obedecer. O critério de pressão, 20 a 80 pascal, o critério de velocidade, 0,5 metros por segundo na porta ou 1 metro por segundo na porta. A renovação horária, os 5 volumes para as câmaras corta-fogo, é usada nos pisos de estacionamento. Nós vamos injetar, nós vamos fazer a renovação horária de 5 volumes daquele espaço. E como é que nós funcionamos com isto? Eu peguei aqui da apresentação do engenheiro Carlos de Lisboa, que foi nesta tarde técnica que ele apresentou isto, só para vos mostrar. Ou seja, nós vamos ter que ter sempre um ventilador associado a um diferencial de pressão. Ou seja, vamos ter que ter um ventilador que é controlado por um variador de velocidade que está associado a um diferencial de pressão. E então o diferencial de pressão vai ter 2 tomas, não é? Nós vamos meter uma toma no espaço pressurizado e uma toma no espaço adjacente ou de pressão 0. E é esta diferença de pressão que nos vai dar o caudal, ou vai nos dar o set point, a diferença de pressão para o ventilador ou acelerar ou reduzir a velocidade. Vamos já ver isso com a maquete. Quando temos escadas de grande altura, aquilo que eu referi há bocadinho, a norma europeia, não é vinculativo para Portugal, mas recomenda, para distribuir melhor o caudal e uniformizar a pressão, uma toma a cada 3 pisos. Mas já há quem faça isto. Portanto, se eu tenho 50 pascal, se eu tenho a minha pressão, a minha porta fechada, o ventilador vai debitar o caudal para manter 50 pascal. Se eu abro a porta, de repente, a pressão cai, mas eu consigo injetar ar de maneira a ter uma velocidade na porta. Isto para quê? Para o fumo não entrar. E esta velocidade vai ser controlada pelo ventilador. Eu vou agora interromper aqui o compartilhamento da minha tela e vou-vos mostrar a maquete. Eu espero que vocês estejam a ver. Vou meter isto maior. Destacar o meu vídeo para ver se vê bem. Ok, pronto. Isto faz aqui um bocadinho de reflexo. Mas pronto, o que é isto? É uma escada à escala, não é? Temos aqui 1, 2, 3, 4 lances de escada, de 3 pisos. E aqui uma escada comum que serve estes pisos. O que é que nós vamos fazer? Vamos simular um incêndio neste compartimento, aquele buraquinho tem ali atrás uma máquina de fumos, nós vamos simular um incêndio, vamos injetar fumo e vamos testar desenfumagem natural e vamos fazer desenfumagem mecânica com recurso aqui a este ventilador. Vocês não veem, é um centrífugo, mas podia ser outro ventilador qualquer, e depois o nosso kit de pressurização que consiste num variador de velocidade e uma sonda de pressão. Temos aqui as 2 tomas, uma está aqui neste espaço e a outra está aqui dentro da escada. E vai ser esta variação que nos vai dar a diferença de pressão para o set point do ventilador. Então eu vou passar para este lado e vou fazer fumo, vou criar um incêndio aqui. Não sei se conseguem ver. Esta zona está enfumada. Está completamente, já não vemos, está cheia de fumo. E então, o que é que eu vou fazer? Vou simular uma desenfumagem natural.
por aberturas, ou seja, aquelas aberturas que nós falávamos em todos os patamares, eu vou abrir aqui. E vamos simular que eu estou neste piso e quero fugir. Então eu vou abrir esta portinha. Estou a abrir a portinha e continuo a ver aqui fumo. O que é que vai acontecer? O fumo, pelas áreas de fuga das portas, vai entrando na escada. Só que ele, como tem as aberturas, vai acontecer uma desenfumagem natural. Ele sobe e vai saindo. Claro que isto não é tão eficaz. O fumo entra na escada. Se for esta a porta que eu abro, entra mais fumo. Vocês já estão a ver que entra mais fumo. Enfuma a escada. Mas ocorre este varrimento vertical do fumo. Este não tem detectores de incêndio. Espero não fazer as neiras. Ok, agora vamos testar com o ventilador. Ou seja, vamos testar um cenário de desenfumagem mecânica. Vou fechar as portinhas todas. Estamos em casa, sossegadinhos. As portas dos elevadores estão todas fechadas. As portas das antecâmaras estão todas fechadas, que é como elas devem estar. E nós temos a escada pressurizada. Se nós virmos aqui, vocês não conseguem ver, a imagem não tem definição para isso. Mas aqui, no diferencial de pressão, o set point está a 50 pascal. Ou seja, não tendo nenhuma porta aberta, as portas estão todas fechadas, o ventilador está a meter caudal aqui dentro para o set point definido, que são 50 pascal. Ele é programável, pode ser a 30, a 20, a 40, o que vocês definirem em projeto, o projetista definir em projeto. E eu estou a injetar ar, estou a pressurizar, estou a criar pressão positiva aqui nesta caixa de escadas. E vou outra vez simular um incêndio. Ok? Já tenho bastante fumo. Vocês veem que ele não entra sequer para a escada, nem pelas áreas das frinchas que nós víamos há bocadinho. Mas agora eu vou simular que eu estou a fugir. E vocês não se apercebem, isto é muito sensível, mas não chega aí esta definição do som. Mas assim que eu abro a porta, o ventilador responde, acelera e injeta mais caudal. Ou seja, eu vou fazer mais fumo na mesma e vocês vão perceber que mesmo com aquela porta aberta, o fumo não vai entrar na escada. Lá está, porque eu tenho uma pressão tal nesta escada que não me permite isso. Ou seja, se eu agora fechar este, eu até vou... Ou seja, eu tenho duas portas abertas, a da escada e a do patamar. O ventilador acelera, vai à frequência máxima, vai aos 50 Hz e vai dar o máximo de caudal para, claro que a pressão baixa, mas nós conseguimos garantir a velocidade na porta com estas duas portas abertas. Vou continuar a fazer fumo. E agora vou testar, por exemplo, abrir esta porta. Vou fazer fumo. Não fiquei sem fumo. Ele não consegue entrar. Fiquei sem fumo. Acho que esgotei o meu tempo do brinquedo. Fiquei sem fumo. Mas pronto, era o que eu vos queria mostrar. Vou só desligar aqui o ventilador para não causar ruído. Depois podemos, se tiverem alguma dúvida quanto a este sistema, se quiserem um vídeo com esta explicação gravada, eu posso vos mandar e podemos testar isto. Nós temos esta maquete cá nas nossas instalações exatamente para demonstrar e para explicar este conceito, que eu acho que com a maquete é muito mais intuitivo. E então, nós temos-la cá, se passarem por cá, ora bem, onde é que eu ia? Eu tinha aqui um vídeo, mas ele está disponível no YouTube, eu se calhar vou passar à frente
para falar um bocadinho aqui do cálculo, estou a ficar sem tempo. Como é que nós calculamos o critério de pressão e o critério de velocidade? Nós temos que calcular sempre as duas situações. Claro que se soubermos que a escada é pequenina, vai ser pelo critério de velocidade, mas eu queria vos apresentar aqui as duas situações. E então temos aqui a equação que o caudal de ar vai nos ser dado por este coeficiente vezes a área de fuga vezes a raiz quadrada da nossa diferença de pressão do que nós queremos. E vamos ver um exemplo. Por exemplo, esta escada, nós temos 7 andares e temos 7 portas de folha simples. O nosso caudal, primeiro, a nossa área de fuga vai ser 7 vezes a área de fuga de uma porta simples. Ou seja, a nossa área de fuga vai ser 0,07. Vocês perguntam-me onde é que eu fui buscar, onde é que eu fui desencantar estas áreas de fuga. Lá está, isto não vem no nosso regulamento português, está sim na norma europeia e foi lá que eu fui buscar as tabelas das áreas de fuga, porque nós, se quisermos dimensionar um sistema que, sob o ponto de vista de engenharia, funcione, nós temos que testar estes dois cenários e não nos limitarmos a 3.600 ou 7.200. Então vamos calcular, por exemplo, o caudal necessário para manter 50 pascal nesta caixa de escadas. Já vimos que a área de fuga são 0,01 metros quadrados por cada porta simples. Eu considero que aqui tenha uma porta simples. Atenção que aquelas escadas das reabilitações dos edifícios têm elevadores a desaguar na caixa de escadas, têm portas duplas, têm outras áreas de fuga que nós devemos considerar e normalmente reabilitações em que nós pressurizamos é preciso ter muita atenção a estas áreas de fuga porque normalmente podem ser escadas curtas, mas como temos elevadores e 2 e 3 portas a desaguar na escada, o caudal do cenário de pressão pode ser o que define o caudal do meu ventilador. E então, aqui é o critério de velocidade, que é a velocidade vezes a área, que me vai dar o caudal, mas então vamos lá. Com a caudal porta aberta, eu quero 0,5 metros por segundo por a área da porta, eu aqui assumo que são 2 metros quadrados, e então vai-me dar os meus 3.600 metros cúbicos hora. Se eu quiser testar o meu caudal no cenário de porta fechada, o que eu vou ter é a área de fuga, que são, lá está, aqueles 7 pisos vezes 0,01 metros quadrados, que é cada área de fuga. Nós temos que multiplicar sempre pelo número de pisos, número de portas. Se eu tiver 2 portas por piso, tenho que multiplicar isto vezes 2. E depois o meu diferencial de pressão, o meu ΔP, que aqui eu defini como 50, elevado a 1,5. E isto vai-me dar um caudal de quase 1.500 metros cúbicos hora. Ou seja, vocês percebem que há diferenças no caudal. Ou seja, é este o caudal que me vai definir o caudal máximo do meu ventilador, aquele que ele, quando vai aos 50 Hz, ele debita e garante a velocidade na porta. Quando temos câmara corta-fogo, a velocidade 1 metro por segundo, já estamos a falar de 7.200, aqui ainda mais se agrava esta situação, o caudal de porta aberta é o que define o ventilador, mas nem sempre é assim, chama a atenção, os edifícios de reabilitação, os edifícios de grande altura, é preciso sempre confirmar, porque quando temos muitas áreas de fuga, este caudal de porta fechada pode ser o critério que define o nosso ventilador. E não é preciso ser uma escada grande, às vezes nas reabilitações o pessoal fica chocado com o caudal que nós temos, mas esquece que temos dois elevadores, 2 portas de elevadores, 2 portas de saída da escada, ou seja, isso vezes 7 ou 8 pisos é uma área de fuga brutal, ou seja, este caudal às vezes pode ser o mais exigente e eu aconselho sempre a verificarem esses 2 cenários. E depois outro cálculo que eu deixo aqui, que
é mais simplista, mas que eu deixo aqui a nota, são as 5 renovações das câmaras corta-fogo quando se trata de acessos a estacionamentos. Atenção, se isto for aqui uma zona só de arrumos, por exemplo, há blocos de apartamentos que só têm arrumos, têm um piso de arrumos, estas 5 renovações já não obedecem a este critério. É só para utilizações tipo 2, ou seja, estacionamento. E agora vamos entrar assim rapidamente nas vias horizontais e aqui normalmente pode-se utilizar, mas normalmente o método utilizado já é o varrimento, já é a desenfumagem. Aqui nós já não vamos querer pressurizar, nós vamos querer desenfumar, nós vamos querer entradas de ar a nível baixo, nós queremos estratificar o fumo, que ele suba bem lá acima e que me permita percorrer este corredor com a camada de fumos acima da minha cabeça. E lá está, mais uma vez, vamos olhar para as vias horizontais de evacuação interiores. E então, aqui, o caudal que vai definir a minha extração de fumo e o meu caudal de insuflação de ar novo vai ser dado pela largura do corredor, pelas unidades de passagem. E então, o que é que eu vou ter que obedecer? Isto na desenfumagem mecânica e na natural. Primeiro, já estava a avançar. Temos que ter entradas de ar a nível baixo, saídas de fumo a nível alto, desfasadas e em fachadas opostas. Eu sei que isto às vezes é difícil, mas tem que ser em fachadas opostas. Porquê? Porque nós queremos facilitar esta estratificação do fumo. Se nós não obedecermos a este princípio, às vezes estamos a gastar muito dinheiro a meter lá equipamentos, coretes, registros corta-fogo e depois aquilo não vai funcionar, porque não estamos a respeitar estas distâncias, não estamos às vezes faz curto-circuito e nós não estamos a proteger faz curto-circuito do ar e nós não estamos a proteger o nosso corredor. Portanto, entradas, eu tenho aqui um gráfico, um resumo que deixo só aqui em nota para vocês depois consultarem. Ou seja, nós temos que distribuir estas entradas de ar e estas saídas de fumo de X em X metros, mediante o corredor, mediante se ele se é linear, se tem curvas. E está aqui definido o caudal e a velocidade, por exemplo, a velocidade máxima de insuflação num sistema mecânico tem que ser de 2 a 5 metros por segundo. Ou seja, nós não podemos meter ar de tal forma, com uma velocidade tão alta, que me vá perturbar a estratificação do fumo. Se eu tenho ali uma injeção de caudal com uma velocidade muito alta, vai-me criar turbulência no escoamento e vai-me dispersar o fumo todo, que é o que eu não quero. Eu quero que o ar entre, mas entre a velocidade baixa, que propicie, que ajude a estratificação do fumo e depois quero lá em cima as extrações de fumo. Por exemplo, eu deixo-vos aqui uma imagem. O que é que acham que aqui está mal? Temos uma entrada de ar a nível baixo, temos uma extração de fumo. Elas não estão em fachadas opostas. Isto é só um pormenor, mas eu queria ressalvar que às vezes é difícil, eu sei que é difícil, mas se às vezes não tivermos esta sensibilidade, o sistema pode não funcionar e nós gastamos tantos recursos e ele simplesmente não funciona. Pronto, eu deixo aqui o resumo destes conceitos. Equipamentos de pressurização. O que é que nós vamos precisar? Vamos precisar sempre de um ventilador que injete o ar. Vamos precisar de um painel de controle, isto é, de um variador de velocidade, ou se for um motor E6 já tem o sinal de 0 a 10 volts. E depois um diferencial, uma sonda de pressão com 2 tomas que faça o diferencial de pressão. Depois ainda temos aqui um quadro externo reservado aos bombeiros, que deve ser simples, intuitivo, para eles saberem quando chegarem lá se o sistema arrancou, se está a funcionar, se não arrancou, se falhou, qual o estado do equipamento.
E isto às vezes é importante e o nosso sistema já traz estes 3 elementos em conjunto. Pronto, podemos insuflar a nível baixo, que é o mais correto, podemos insuflar a nível alto, se for uma escada negativa, ou se eu descer aqui uma coreta ou uma pomada e fizer picagens ao nível baixo, ou posso meter aqui o ventilador num átrio protegido, numa câmara corta-fogo, numa zona técnica e ir buscar o ar novo em conduta aqui mais atrás. Aqui o que já falamos, temos o variador de velocidade, a sonda de pressão, e é isto que vai controlar o caudal a insuflar na escada, porque se nós metêssemos caudal constante, ok, são 7.200, são 7.200, mas se calhar para uma escada de um piso, que às vezes pode precisar desse caudal, poderia ser excessivo se eu fosse lá abrir a porta. E então nós temos que modular esta velocidade do ventilador para que o caudal não seja excessivo e depois a força que eu faça e que consiga abrir a porta, senão pode ser demasiada. Aqui os painéis, o comando externo reservado aos bombeiros deve ser fácil, intuitivo, não com muitos botões. Dou aqui este exemplo. Numa situação de emergência os bombeiros chegam ali e não sabem. E depois deixar só o registro que há sistemas que já têm detectores ópticos de fumo. E isto serve para quando nós temos uma fachada com fumo, por exemplo, eu vou ter aqui uma fachada com fumo, este registro fecha e eu consigo ir buscar ar limpo, ar novo, a outra fachada. Se tiver só uma, se por exemplo, imaginem que isto não existia, se eu tiver só esta insuflação de ar aqui nesta fachada, se eu tenho, por exemplo, já chegou aqui fumo, eu corro o risco de estar a injetar fumo para dentro das escadas, ou seja, eu vou pressurizá-las, mas não é com ar limpo, e não é isso que eu quero. Portanto, há sistemas, e a norma europeia já fala disso, que será necessário detectores ópticos de fumo que fecham caso detectem aqui o fumo e abrem a outra admissão. O sistema pode ser um sistema simples com um ventilador acoplado aqui a um destes kits. Podemos ter ventiladores com motor de reserva, ou seja, um segundo ventilador de reserva. Podemos já ter uma solução integrada já com o detector óptico de fumos, ou podemos ter uma solução, por exemplo, como esta, é muito usada para países mais frios, em que camadas de neve acumulam em cima do ventilador e esta alavanca tem força para abrir e meter o ar cá dentro. Pronto, eu penso que cumpri mais ou menos o tempo, estiquei-me um bocadinho, mas obrigada pelo vosso interesse, por terem correspondido ao pedido da EFRIARC e qualquer dúvida, nós vamos deixar outra vez o e-mail, mas desenfumagem@sodeca.pt, e qualquer dúvida, mesmo no dimensionamento destes sistemas que precisem, nós estamos ao dispor para vos ajudar nesse dimensionamento e nesse projeto, a instalação, com o nosso conhecimento que nós vamos tendo, pelo que vocês nos fazem chegar. Pronto, eu agora passava a palavra. Sim, senhor, muito obrigado, engenheira Cristina Bernardo, foi uma excelente apresentação. Eu volto a mostrar o e-mail para onde podem colocar eventuais dúvidas e também quereria passar a palavra para encerrar os trabalhos. Vou passar a palavra ao Presidente da Comissão Técnica da EFRIARC para fazer o encerramento deste webinar, ao mesmo tempo que coloco à vossa disposição um mini inquérito de satisfação. Agradecemos que respondam a estas 3 simples perguntas. Engenheiro Álvaro Ramalho, então, como Presidente da Comissão Técnica. Boa tarde a todos, orador e restantes
participantes. Eu quero em meu nome da FRIAC e da CT FRIAC, todos membros, agradecer à engenheira Cristina Bernardo a disponibilidade que demonstrou em colaborar com a FRIAC na realização do webinar e saliento, mais uma vez, a qualidade e a pertinência da temática abordada, que contribui de certeza para uma melhor formação da nossa parte dos conhecimentos que a Cristina transmitiu. E também estendo estes nossos agradecimentos aos participantes e ao associado de benemérito, a SODECA, e agradecia então à engenheira Cristina novamente. Para mim foi excelente.